Voltamos, meus queridos, segundo tempo da nossa aula de hoje, tá? Biologia, dia 30 de setembro de 2022, tá? Cerrando o mês de setembro, nessa sexta-feira, são 9 horas em ponto, e a gente está conversando sobre ideias evolucionistas, a gente está conversando sobre evidências de evolução, tá? E sobre variabilidade genética. Agora, nesse momento, a gente vai focar um pouquinho, queridos, com vocês, sobre os processos que levam ao surgimento de mais de uma espécie, tá? Eu falei para vocês que um ponto muito importante para entender a evolução é entender que da seleção natural, tá, que foi proposta lá por Darwin, que o Darwin falou? Olha, existe um evento chamado seleção natural, que é a natureza, né? A gente pode até falar de forma mais mística, né? A mãe natureza seleciona os indivíduos aptos para a sobrevivência. Na prática, no dia a dia, no visível, é quando a presa ela é muito frágil, né? Ela é muito fácil de ser capturada, né? Ela tem uma coloração que chama muita atenção e o predador consegue abocanhar, certo? É a destreza, é a inteligência que essa predador tem de se esconder, de se esquivar, tá? Recentemente eu li uma frase que eu gostei bastante, né? Porque normalmente nas minhas andanças aí pelos matos, né, como biólogo também, eu sempre escuto das pessoas essa ideia de que aqui tem onça, mas ninguém nunca viu essa onça, né? E aí, sempre me instigando sobre esse processo, né? É uma frase que me chamou muita atenção e que eu falei, isso é verdade. Se você já viu uma onça, é porque ela quis que você te visse. Normalmente, esses grandes felinos, tá? Até mesmo os gatos de casa, tá? Os grandes felinos, eles sabem se esconder muito bem, tá? Né? Então, é uma estratégia que tem mental, tá? Que tá ali entre eles. O desenvolvimento do cognitivo, do cérebro deles, é um processo de evolução, tá? Eles se escondem muito bem. Para quê? Para estudar melhor a presa dele, para entender qual é o melhor ponto de ataque, em que momento, como ela se movimenta, como ela se comporta, para que quando ela der o bote, ela seja uma grande vitoriosa. E claro, para ela se proteger também. Então, isso é um processo de evolução, tá? Agora, notem aí, seleção natural é uma seleção, é a natureza selecionando os indivíduos mais aptos e não os mais fortes, como às vezes a gente escuta, tá? A gente dá o exemplo da onça, do leão, né, dos grandes predadores, mas a gente tem que entender também que não é necessariamente os mais fortes, mas os mais aptos. O ser humano é um grande predador na natureza, sim, ele é. Ele não, né? Nós somos, né? Então, quando a gente usa essa palavra predador, soa aquela palavra, né, do vilão, né, do grande felino que vai rasgar, veroz, né, foraz, né? A gente só que a gente é de forma estratégica, né? A gente se planeja, né? A gente sabe quando vai caçar, a gente sabe quando vai executar alguma ação. A gente se planeja tanto que a gente domesticou animais, tá? Para que a gente não tivesse que se preocupar em caçar, né? A gente utiliza a nossa cabeça para outros pontos, né? Pontos de sobrevivência, de fazer com que outros seres vivos consigam viver mais, né? Se reproduzir em outros momentos, em outras fases, enfim. Então a gente levou o nosso padrão de necessidade para outros patamares. Isso é um desenvolvimento cognitivo que nos deu certo. Agora, solte a gente no meio da natureza selvagem. Será que sobrevive? Consegue sobreviver, não. Tá? A gente é muito frágil. Tá? E aí, poxa, nós não somos os mais fortes da natureza. Nós somos frágeis, delicados. Só compara um bebê humano com um bebê da natureza, de modo geral. A maioria dos animais nasce andando. O ser humano, meu filho, vai passar quase vai um ano, ainda tá aprendendo ali, tá meio desengonçado. Então, o ser humano ele é frágil,
tá? Mas por que a gente consegue sobreviver? Não é pela nossa força, mas é pela nossa inteligência. Por isso que a gente se denomina assim, a espécie inteligência, o homem inteligente, né? Então, o nosso desenvolvimento cognitivo levou ao nosso processo social de forma diferente. Beleza? Aí, o que a gente trabalhou no primeiro tempo? O que leva a gente ter essa variabilidade? O que leva a natureza a selecionar a gente? Tá? A variabilidade genética, a mutação, a recombinação gênica são pontos-chave, mas o fluxo gênico é uma outra etapa importante. Galera, bora praticar, tá? Bora pegar aqui, já que a gente resgatou cada um desses temas, bora ver aqui o que algumas questões, você que está se preparando aí para o Enem, tá? O que algumas questões do Enem trabalham, cobram sobre essa ideia de evolução. Olha só, o Enem de 2015, algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença entre os seus tamanhos corporais. Só lembrar aí de um Rottweiler e de um Pinscher, né? Um cachorro grandão e um cachorro pequenininho, certo? Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, um processo chamado de especiação. Essa especiação não ocorre devido ao quê? Galera, letra A, oscilação genética das raças. Alternativa B, convergência adaptativa das raças. Alternativa C, isolamento geográfico entre as raças. Alternativa D, seleção natural que ocorre entre as raças. Ou alternativa E, manutenção do fluxo gênico entre as raças. Fica ligado que eu já falei sobre isso no primeiro tempo. E aí, galera, o que vocês acham? Olha só, a palavrinha-chave aqui para a gente entender é justamente a ideia do que é uma espécie, tá? Então, ponto-chave vai ser esse aqui, ó, formação de novas espécies. Opa! Nova espécie. Eu preciso resgatar com vocês o que é uma espécie. Então, no conceito de espécie, nós vamos ter o seguinte: conjunto de indivíduos semelhantes, certo? Conjunto de características semelhantes, com um parentesco evolutivo, palavrinha-chave, agora a frase básica, tá? Capaz de se reproduzir, gerando descendente fértil. Galera, esse é o ponto-chave quando a gente pensa numa espécie capaz de se reproduzir gerando descendente fértil. A questão está me falando de cães que não conseguem se reproduzir. Mas, professor, mas se ele não está conseguindo se reproduzir, ele não é já não é mais uma espécie, certo? Errado. Porque a gente tem as espécies que a gente chama de cruzamento virtual. Inclusive, eu acredito que eu até dei esse exemplo na aula quando eu falei sobre classificação biológica. Eu disse, imagina um Rottweiler, imagina um Chihuahua, imagine um Pinscher, que é bem pequenininho. Eles não vão conseguir copular entre si, tá? Mas o Rottweiler vai conseguir copular com labrador não, o vira-lata caramelo,
o pincher, dependendo do tamanho do pincher, com o poodle pequeno. Esses descendentes vão conseguir, os descendentes de cada um desses cruzamentos conseguem se reproduzir entre si. Tá? Nesse caso, o que está acontecendo? O gene do Rottweiler não está no descendente dele? O gene do Pinscher não está no descendente dele? Pois bem, então esses descendentes carregando aonde os genes dos seus pais vão conseguir se reproduzir. Isso é uma reprodução assexual, assexual não, isso é uma reprodução virtual. Certo? É uma reprodução sexuada, mas ela mantém o gene do pai, do avô, do tataravô, certo? Essa é a ideia da manutenção do que a gente chama de quê? Do fluxo gênico entre as raças. A nosso gabarito é isso. Beleza? Mais uma questão. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência com o potencial aparentemente para competir exibirão diferenças em comportamento, fisiologia ou morfologia. Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? Mutação, fluxo gênico, seleção natural, deriva genética ou equilíbrio Hardy-Werbinger? Tudo que a gente já falou sobre a aula de hoje. O que seria aí, galera? Vou dar 1 minuto que eu quero o gabarito de vocês no chat. Ficou ligado aí, ó? Pensa aí comigo. No passado, quem é que vivia no passado? Meu ancestral, certo? Beleza. Eu disputava os mesmos recursos, né? Então, se eu disputo, se o indivíduo que está aqui vivendo está disputando o mesmo recurso, a gente vive numa relação ecológica chamada de competição. Isso é bom? Nem tanto, porque a competição é uma relação ecológica de ganha-perde. Um sobrevive e o outro acaba morrendo, tá? Então, um ganha e o outro perde, certo? Evoluindo dessas espécies, eles têm desenvolvido características que asseguraram menor ou nenhuma competição. Opa! Indivíduos que disputam as mesmas características competem. E quem que a gente desenvolveu? Descendentes sem nenhuma competição. Isso aqui agora é bom? Oxe, se antes o problema era a competição, agora a gente não vai ter mais espécies em coexistência, ou seja, a gente está falando dos descendentes que estão vivos, tá? Porque não adianta estar falando de espécies de épocas diferentes, tá? Com o potencial aparente para competir, exibirão diferenças de comportamento, fisiologia ou morfologia, impedindo a competição.
Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas? O que é que garante que esses indivíduos sejam selecionados, olha aí a palavrinha-chave, para se comportarem de forma diferente? Olha lá, é a ideia justamente aí, ó, da seleção natural. A mãe natureza que escolheu o indivíduo mais apto para a sobrevivência, né? Eu falo desse jeito, até parece que é bonitinho, né? Que é algo divino, mas não é. A natureza viu que os indivíduos que estavam disputando não estavam sobrevivendo, certo? Portanto, esse indivíduo foi morrendo, e se morre, não reproduz, não passa característica para frente. E os que vão ficando, vão passando por processos de variabilidade, mutação, recombinação gênica e manutenção de fluxo gênico, tá? Isso são os caminhos de variabilidade. Aí, ó, chega um ponto que os que estão vivos têm características morfológicas, fisiológicas e comportamentais que impedem que eles compitam entre si, certo? Isso foi a seleção natural. Então, o que permite o processo da evolução? Todos juntos. Fluxo gênico, mutação, deriva genética, seleção natural, todos juntos. Mas para essa questão aqui, a minha pergunta era o foco na seleção natural. Beleza? Eu até escrevi para vocês lá no outro slide o que é uma espécie, tá? Tá aqui, ó, essa bagunça aqui todinha, eu vou até apagar para não ficar tão feio. Tá aqui, ó, a resposta para vocês. Ó. O que é uma espécie? É um conjunto de seres vivos que, em condições naturais, são capazes de cruzar entre si, momento-chave, gerando descendentes férteis. A gente não esquece o detalhe que dentro do processo da espécie, da classificação de espécie, a gente tem um fundo genético, né, o fundo do parentesco evolutivo, que tem características morfológicas parecidas, é óbvio que isso também faz parte. Mas ponto-chave, gerando descendentes férteis. Beleza? E o processo de especiação, professor, é o processo de gerar uma nova espécie a partir de uma espécie ancestral, tá? Às vezes, no processo da especiação, a gente vai ter aquele nó, que eu falo para vocês, né? Tem um nó que separa os grupos, ok, isso pode acontecer, tá? Para esse tipo de evento, a gente chama de anagênese, certo? Beleza? Ou especiação. E nos eventos onde não há essa separação, a gente chama de evolução em si. A gente vai mostrar aqui para vocês na prática, tá? A especiação é o termo usado para referir-se à divisão de uma linhagem que produz duas ou mais espécies diferentes. De uma maneira resumida, podemos dizer que se trata do processo do surgimento de uma nova espécie. Um evento crucial para que isso aconteça é o isolamento reprodutivo, tá? Óbvio, né? Então, se a espécie é aquilo que consegue reproduzir gerando descendentes férteis, um ponto-chave é o quê? Não conseguir se reproduzir. Mas preste atenção aqui nessa espécie, nessa questão aqui, que eu mostrei para vocês. Cães de algumas raças não conseguem se reproduzir. Isso é um impedimento de uma reprodução. Mas o que eu falei? O que a própria questão me diz? Ainda assim, mesmo não conseguindo se reproduzir, eles não ocasionou a formação de uma nova espécie. Por quê? Por conta da reprodução virtual, certo? Quando outros indivíduos vão conseguir copular entre si, mantendo o fluxo gênico, tá? A grande ideia aqui, o grande ponto-chave é quando ocorre o fim desse chamado fluxo gênico. Quando a gente interrompe o fluxo gênico, aí sim a gente está falando de uma evolução ou de uma formação de uma nova espécie. Tá aqui mostrando aqui para vocês, de forma resumida, a gente vai entrar e expressar, entender que eventos aconteçam, tá?
Sempre que a gente está acompanhando o processo de evolução, a gente vai entender que o tempo conta, certo? Normalmente a gente vai estar falando em milhares de anos, mas é claro, meus queridos, que isso vai ser influenciado pelo ciclo de vida que cada espécie tem. Tem espécie que tem ciclos de vidas curtíssimos e em dias já passaram por diversas reproduções. No caso da espécie humana, a gente demora um pouquinho. Né? A gente vai copular depois dos 20 anos, né? Tem gente que vai se reproduzir depois dos 30, né? Então demora para a gente reproduzir. Tu imagina, a gente acompanha gerações diferentes, né? Para ver essas possíveis diferenças. Demora demais, tá? Então, há milhares de anos atrás, tínhamos ancestrais, certo? Algum evento, essa linhazinha aqui, galera, pode ser algum isolamento ou barreira geográfica. Tá? Um rio, um mar, uma montanha, certo? Que surgiu e separou um grupo só em dois. Sempre, professor, não é obrigado, certo? Ela não é obrigatória a surgir. Com o tempo vai passando e a gente vai tendo aqueles processos ligados à reprodução, à evolução. Quais são eles? Mutação, fluxo gênico, seleção natural, deriva genética. Todos esses eventos vão acontecer formando o que? Variedades genéticas distintas. Quando a gente tentar cruzar de novo esses dois grupos, se eles continuarem conseguindo se reproduzir, ainda pertencem, e gerando descendentes férteis, ainda pertence à mesma espécie. No dia que eles não conseguirem mais, a gente está falando de uma nova espécie. Ok? Bora ver aqui, ó, galera, um outro gráficozinho aqui para a gente entender. Borboletas A, B, C e D. A espécie A é a espécie o quê? Ancestral, certo? Então, pode acontecer ou não, um evento como o evento B, certo? Onde ocorreu uma barreira geográfica, certo? A barreira geográfica, ela gera uma, uma diferença espacial. Os grupos eram um grupo só, a gente passa a ter dois ou mais grupos, certo? Mudou a espécie? Não. Veja que a cor da borboleta, azul claro e azul escuro, continua padrão nos dois grupos que surgiram em B, ok? Beleza? Então, por enquanto, tudo certo, certo? O tempo vai passando, a gente vai passando por pressões seletivas diferentes. No grupo B, certo? Passa por um processo diferente do grupo C. E esse grupo, lembra lá que são pressões seletivas da seleção natural, tá? Que vai selecionar os indivíduos com características diferentes. E cada um deles não vai estar sozinho, tá? A gente está olhando para essa borboleta, mas essa borboleta está vivendo na natureza. Tá? Então, se tem plantas mais, tem mais um ambiente mais rochoso, por exemplo, na borboleta de cima, tem uma coloração mais âmbar, mais amarronzada, pode ser uma solução de sobrevivência, enquanto na borboleta de baixo, ter uma coloração mais esverdeada também vai ser. Por quê? Aquele que eu falei para vocês, da camuflagem, da sua coloração poder se esconder, fazer com que aqueles indivíduos sobrevivam dos seus possíveis predadores, tá? Então, a gente pode surgir, no evento C, o surgimento de raças diferentes. Uma raça, galera,
dependendo da leitura, pode ser uma raça, pode ser uma subespécie, são classificações que não são exatamente a mesma coisa, tá? Algumas literaturas vão dizer que é a mesma coisa, mas não é, certo? Então, pode surgir uma raça nova, pode surgir uma subespécie nova, mas eles mantêm o quê? A reprodução, certo? Se eu botar para eles se cruzarem, eles não vão conseguir, eles vão conseguir copular. Normalmente, na hora que chega na raça, galera, pode acontecer da preferência, tá? Então, os indivíduos de coloração mais amarronzada preferem cruzar com o de coloração amarronzada, tá? Então, a preferência ela pode se manter. Ainda não há o isolamento reprodutivo, tá? O isolamento reprodutivo acontece quando não há possibilidade do cruzamento, certo? Gerando descendentes férteis. Aí sim, aqui nesse último momento, que é o momento D, a gente está falando da formação de uma nova espécie. Mas como eu disse para vocês, nem sempre vai acontecer o evento que vai formar a barreira geográfica, nem sempre. Quando esse evento acontece, a gente vai chamar isso de especiação alopátrica, certo? Então, a especiação alopátrica é quando acontece o isolamento ou uma barreira geográfica. Teve um terremoto, surgiu um rio ali no meio. Observe que nessa imagem a gente tem isso. A gente tem uma população de árvores, todas iguais, bonitinhas, lindinhas, certo? Teve um terremoto, surgiu um rio ali no meio, as espécies ficaram incomunicadas, certo? E isso atrapalhou o seu processo de reprodução. Tá? Lembra lá que planta se reproduz, especialmente angiosperma, se reproduz aí por polinização, mas eu preciso, tá, que as abelhas de um lado vão para o outro lado. Elas vão conseguir? Certamente não. Aí, por isso, elas ficam restritas. Mesmo com o rio, a gente pode ter esses casos aí, tá? Mas tu não pensa no rio, tu pensa, por exemplo, no oceano, certo? Boa parte das pesquisas científicas, tá, que estudam a evolução, eles estudam espécies em ilhas, tá? Então, eles vão entender o processo de formação daquela ilha e aí, claro, vocês vão observar que as espécies exóticas normalmente acontecem em ilhas. Sabe uma ilha gigantesca que a gente tem com um monte de espécies diferentes? Na Austrália, tá? É o país, é um dos maiores países do mundo, mas é uma grande ilha. É verdade que ele é uma grande ilha. Muita espécie diferente que tem por lá, tá? Tem muito documentário que relata sobre isso, de espécies grandes, aranhas grandes, morcego gigante, tudo dentro dessa ilha, muito diferente, tá? Ela se isolou dos diversos continentes do mundo, fazendo com que essas espécies conseguissem entrar mais adiante, tá? A gente tem um outro tipo de especiação chamada especiação peripátria ou efeito fundador. É a mesma coisa, tá? Especiação peripátria ou efeito fundador. Então, você vai ver algumas pessoas chamando de efeito fundador, outros não, tá? É um tipo especial de especiação alopátria. Opa, então a gente precisa ter esse rompimento da barreira geográfica, né, do espaçamento. Mas, em geral, o que acontece? O próprio nome efeito fundador ajuda a gente a entender o que aconteceu. Tá? Um pequeno grupo se isolou, certo? Então, tem essa ideia. Um pequeno grupo saiu daquele lugar, foi para outro lugar e fundou uma nova população, certo? Por isso a gente fala de efeito fundador, certo? Então, é um pequeno grupo de indivíduos que se separa da população inicial, certo? Mas, geograficamente, ficaram separados. Por isso a gente fala que ele é um tipo de especiação alopátria, certo? Porque o espaço geográfico não é mais o mesmo. Nessa pequena população, a especiação ocorre mais rápido devido à ação da deriva genética. Entretanto, as razões do número reduzido dos indivíduos, o que ocorre normalmente é a sua extinção. Então, está mostrando aí o efeito fundador para vocês, tá? Eu tenho uma população inicial, certo? Essa população inicial, ela tem um padrão. Você vai observar que são um padrão genético aí que, em geral, são bolinhas amarelas e bolinhas azuis, tá? Você vai ver que a ocorrência maior de bolinhas amarelas. Um pequeno grupo se isola, vai para um outro lugar,
passar por outros processos de seleção, como está em um outro lugar, vão passar por outros processos de seleção. Vocês vão observar aqui que agora não é mais uma população amarela com azul, é uma população azul com amarela. Eles ainda mantêm algumas características gerais do primeiro, mas o processo de seleção, né, de sobrevivência é distinto a ponto de selecionar outras características ao invés da primeira. Em geral, o que acontece? Como é um pequeno grupo que se isola, aqui, às vezes, eu não tenho uma quantidade de espécies o suficiente. Passando por um processo de seleção natural diferente do primeiro, tá? Então, há chances muito grandes desse processo de seleção extinguir, matar todos esses indivíduos. Não é um processo de seleção natural diferente, tá? Então, se eles estavam vivos aqui, é porque eles já tinham passado por um processo de seleção natural anterior. E no anterior, ok, eles estavam sendo bem-sucedidos. Aqui nesse outro, não necessariamente. Então, esse grupo que se isola, que sai e tal, muitas vezes a gente acaba ficando aquém, atrás, né? E aí a gente pode pensar até, por exemplo, na espécie humana mesmo. Às vezes, os grupos que se isolam, que ficam mais afastados, tá? Como esses grupos eles podem estar suscetíveis a doenças, né? Imagina aí, por exemplo, parte de algumas tribos indígenas, né, ao entrar em contato, por exemplo, com doenças civilizatórias humanas. Muita população de povos originários no Brasil, antes ainda de ser Brasil, tá, adoeceu, ficou doente quando os portugueses chegaram. Por quê? Porque não estavam acostumados com as doenças dos brancos, né, dos tidos como branco. Agora, durante a pandemia de Covid-19, a gente teve muitos relatos sobre isso, né, das populações indígenas, né, das tribos indígenas, tendo contato com a doença da Então, você vai ter muitas matérias de jornal falando justamente dessa população indígena, né, que teve, né, que não precisava estar em contato com a civilização, né, mas está em contato diretamente e sofrendo justamente com a pandemia que estamos sofrendo. Então, as pressões de seleção natural sendo diferentes, mesmo ainda sendo da mesma espécie, tornando difícil para essa. Tá? E o que torna, por exemplo, a nossa espécie, o Homo sapiens, uma espécie sobrevivente? A capacidade, por exemplo, de desenvolver vacinas. Então, a gente vai ver que essas populações, elas também receberam aí vacina, né? Porque elas fazem parte desse nosso processo. Se não tomar a vacina, o que vai acontecer? Vai tornar vai ser um organismo muito mais suscetível à não sobrevivência e aos processos da seleção natural de morrer mesmo, certo? Beleza? Então, especiação alopátria é o quê? É o processo de ter o isolamento geográfico. Isso pode acontecer por conta de uma catástrofe, de algum evento, de um terremoto, de um vulcão que separou os grupos, ou por efeito fundador, certo? Quando um grupo acabou se isolando, né, ou ficando realmente separado, tá? Na especiação simpátria, o que a gente vai ter? A gente vai acontecer esse processo de evolução, de modificação, sem a separação geográfica, sem que haja separação geográfica. Nesse caso, as duas populações coexistem no mesmo território, porém, sem haver o cruzamento entre os indivíduos das diferentes populações. Geralmente, logo no início, acontecem modificações que impedem o cruzamento, portanto, ocorre um isolamento reprodutivo inicial. Entenda, isolamento reprodutivo não é impedimento de fluxo gênico, tá? Isolamento reprodutivo é alguma característica que acabou tornando inviável aquele cruzamento, tamanho, porte, tá? A coloração, tá? Então você acaba tendo uma preferência por determinada coloração, enquanto outro grupo por outra coloração, e assim vai indo, certo? Então, está mostrando aqui um esquema para vocês.
árvores iniciais todas do mesmo grupo, com o passar do tempo, a gente vai formando o quê? Uma segunda população dentro do mesmo território. Então, aqui agora a gente já não tem mais uma população, a gente está falando de comunidade, né? Duas espécies diferentes. Quando acontece, de fato, o interrompimento da reprodução, né? Acabou, agora não dá mais para se reproduzir, de fato, a gente vai estar falando de processo de especiação. Tá? A especiação para a pátria é um tipo de especiação sem pátria, ocorre sem isolamento geográfico, as populações da mesma espécie estão em uma única área com diferentes habitats. Tá? Então, é uma espécie de especiação, é um intermediário, né, entre especiação para a pátria, ou simpátria e alopátria. Tá? Eles estão em o mesmo espaço, só que uma pequena espécie ela acabou ficando num lugar um pouquinho diferente, tá? Dentro do mesmo local. Então, às vezes, aconteceu algum movimento na Terra, alguma exposição naquela terra de algum recurso tóxico, tá? Por exemplo, vamos supor que o ser humano, tá? Pela atividade antrópica do ser humano, atividade de produção do ser humano, eu minerei, tá? E aí parte do resíduo da mineração é tóxico, e aí as plantas que estão em contato com esse minério tóxico, elas começam a ser selecionadas, tá? As plantas no mesmo lugar que não estão em contato com esse minério, certo? Elas são selecionadas de forma diferente, tá? Então, é claro que o minério tóxico, ela vai acabar matando muito mais as espécies, e quem vai sobrevivendo é porque tem características diferentes, tá? Tem características aptas à sua sobrevivência. Essa imagem aqui mostra aqui pra gente exatamente isso. Mesmas espécies, numa área contendo solo contaminado e outros resíduos de minas. Isso aqui, galera, não é à toa. Tá aqui, ó, mostrando para vocês essa mesma espécie aqui, ó. A espécie ela acabou se modificando justamente, é uma espécie de uma gramínea da espécie Anthotaxum odoratum, certo? Ela é uma espécie que acabou sendo selecionada. Aqui a gente nem fala de seleção artificial, tá? Eu já tive aulas com vocês para falar sobre seleção artificial. Mas aqui a gente está falando especialmente da especiação, tá? Então a gente não está gerando uma espécie nova. A gente está gerando aí, desculpa, a gente não está selecionando artificialmente a planta que eu quero para ser comestível. Não, certo? Minerei porque eu queria o minério, eu queria a prata, eu queria o ouro, eu queria o cobre, enfim, certo? Mexi naquela terra, as plantas que entraram em contato com resíduo, tá, tóxico, acabaram matando boa parte dos indivíduos. Quem sobreviveu é porque tinha uma característica diferenciada, né? Então, enquanto os que não foram contaminados não passavam por esse processo de seleção natural. Então, a gente está aí falando justamente sobre especiação para a pátria. E aí, só para a gente fechar esse momento, um esqueminha, tá? Com os exemplos, tá? Especiação alopátria formou a barreira geográfica, tá? Essa barreira geográfica impediu que os indivíduos se encontrassem, se reproduzissem e, com o tempo, foi formando uma espécie nova. É o clássico, tá? Barreira geográfica. Especiação peripátria, tá? É um tipo de reprodução alopátria, é o chamado efeito fundador. Um grupinho se isola e, pelo fato de estar isolado, ele passa por seleção, vai para um outro lugar, né? Então, vai estar em um lugar diferente. Então, por estar em um lugar diferente, ele vai passar por processo de seleção natural diferente. A especiação para a pátria é aquele processo de seleção que é a mistura entre alopátria e simpátria. Eu não mudo de lugar, porém, no meu lugar tem alguma coisa que me faz ser selecionado de forma distinta, certo? Então, existe algum evento ali que torna o meu local múltiplo, tá? Então, eu tenho
é uma poluição, é uma fuligem que deixa a rocha mais preta, mais branca, fazendo que o animal que tinha camuflagem não fica camuflado, certo? Você tem que entender sobre isso, tá? Então, por exemplo, poluição atmosférica no ar, né? Modificou, né? Algumas construções, algumas rochas, algumas plantas, tornando animais que antes eram camuflados em não camuflados. Aí faz com que o processo de seleção natural seja diferente. É o chamado especiação parapátria. E, por fim, a seleção simpátria é aquela que ali aconteceu alguma mudança genética, alguma mutação, e aí esse grupo ficou bem separado, mesmo sem haver necessariamente uma mudança de local. Certo? Bora praticar. Bora fechar nossa aula de hoje com exercícios. Questão 3. O processo de formação de uma nova espécie é chamado de especiação. Pode ocorrer de várias maneiras. Quando a especiação acontece em decorrência de um surgimento de uma barreira geográfica, ela é denominada como? E aí, galerinha? Como é que ela seria denominada? Especiação simpátria, especiação disruptiva, especiação parapátria ou especiação alopátrica. Palavra-chave é barreira geográfica. Ah, professor, mas naquela outra lá também tem o isolamento geográfico. A palavra-chave aqui é barreira geográfica. Tá? Então, eu posso até estar pensando em um outro processo, um tipo específico de especiação com lugares diferentes. Mas, normalmente, esses tipos específicos, o foco são outras palavras. Né? Aqui, quando o foco é barreira geográfica, né, você vai lembrar, é um terremoto que gerou uma montanha nova, é um terremoto que formou uma ilha, né, que impediu que esses organismos conseguissem se reproduzir. Exemplo clássico da especiação alopátrica. Ok? Beleza? Bora ver mais uma. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que melhor define a especiação parapátrica. Alternativa A é o tipo de especiação que ocorre quando duas ou mais populações são separadas em decorrência do surgimento de uma barreira geográfica. Surgimento de barreira geográfica, a gente acabou de dizer. Alopátrica. Ok? B. Tipo de especiação que ocorre quando a formação de uma nova população constituída por poucos indivíduos de uma população maior. Vamos deixar essa. C. Tipo de especiação que ocorre quando uma população ocupam áreas contíguas, porém não se cruzam. Então, bora lá, ó. B. Tipo de especiação quando há formação de uma população menor. Essa ideia de uma população menor é o chamado efeito fundador. Formação. O fundador, ele forma isso, ok? Aí ficaria entre a C e a D, ó. C, tipo de especiação que ocorre quando duas populações ocupam áreas contíguas, tá? Porém não conseguem se cruzar aleatoriamente. E D de dado, especiação que ocorre quando populações vivem na mesma área, mas deixam de se cruzar, certo? Então, o grande foco aqui são
ocupam áreas diferentes, tá? Mas que essas áreas estão juntas. Embora sejam a mesma área, elas apresentam um padrão diferenciados. Então, essa palavrinha, ó, áreas contíguas, é no mesmo lugar, mas não é exatamente no mesmo lugar. A gente vai lembrar lá daquela área poluída, certo? E, professor, na mesma área e não diz mais nada, aí a gente está falando na especiação simpátria, certo? Beleza, meus queridos? Queridos, vão ficar mais algumas questões para vocês, tá? Questão 5, 6, acho que 7, tá? Para vocês responderem em casa. Foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. A gente se encontra na próxima sexta. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.